A jaula de ferro brasileira, uma anatomia da dominação pela esperança. A experiência brasileira contemporânea é um paradoxo digno de estudo. Uma nação que, em sua Carta Magna, consagrou um vasto catálogo de direitos sociais e participativos, mas que, na prática, vê sua população alienada desses mesmos direitos, conformada com a migalha de uma cidadania de segunda classe. Não é acidente histórico, gente, é a coreografia sofisticada de um projeto de poder que encontra sua expressão mais perfeita na simbiose entre uma juristocracia onipotente e um projeto pedagógico de sucateamento. Filosoficamente, antropologicamente, terapeuticamente, vivemos no ápice de uma jaula de ferro weberiana, dourada com símbolos democráticos, porém guardada por uma elite reciclada desde os tempos coloniais. Weber diagnosticou o destino de um mundo regido pela racionalização e pelas burocracias. O indivíduo aprisionado num invólucro duro como aço, a famosa imagem da jaula de ferro do capitalismo modelo. Do ponto de vista filosófico, a questão central é da heteronomia constitucional. O povo, titular soberano do poder, é mantido na periferia de seu próprio contrato social. A Constituição de 88, apesar do epíteto cidadã, teve o seu exercício sequestrado por uma casta de intérpretes. A participação popular, embora prevista, foi ritualisticamente esvaziada. A linguagem técnica converte demandas por transformação em dispositivos cuja aplicação depende, outras vezes, dos doutores. O fenômeno espelha a lógica do simulacro. O simulacro nunca é aquilo que oculta a verdade. É a verdade que oculta o que não há verdade. A imagem da participação substitui a coisa real. Esse deslocamento de poder tem um nome na literatura: juristocracia. Hans Hirsch defendeu a transição da política para os tribunais, como um arranjo no qual elites reembalam sua agenda na linguagem dos direitos e da revisão judicial, preservando hegemonias sob a capa do constitucionalismo. No Brasil, Oscar Vilhena publicou, ou melhor, cunhou, o termo supremocracia para analisar a hipertrofia funcional do STF, mostrando como a Corte passou a arbitrar decisões de altíssimo impacto político e social, uma transferência de soberania que não foi deliberada popularmente. A análise antropológica revela os rituais e símbolos que sustentam a estrutura. Herdamos do coronelismo a figura do doutor, o bacharel em direito, interlocutor entre povo e Estado, proprietário de um capital simbólico que legitima sua fala e seu mando. A toga não é vestimenta, é paramento ritual. Vitor Nunes Leal anatomizou esse ethos patrimonial coronelista, no qual o poder local se amarra a redes pessoais e a mediação do doutor. Essa elite jurídica, frequentemente imbricada com o agronegócio e o capital financeiro, opera menos como máfia clássica e mais como irmandade autorreprodutiva. Lilia Schwartz descreve como hierarquias históricas, raciais, patriarcais, de classe, e alimentam um autoritarismo cotidiano que naturaliza privilégios e exclusões. Gessé Souza, por sua vez, reconstrói o DNA de uma elite que se moderniza sem democratizar, mantendo a maioria numa cidadania subalterna. A elite do atraso que transforma a desigualdade em moralidade. É nesse palco que se encena o drama do sucateamento educacional.
Não se trata de negligência aleatória, mas de estratégia de hierarquização. Uma população mal educada não lê o mundo criticamente, não decodifica o juridiquês, não cobra a efetividade de direitos. Paulo Freire desnudou a educação bancária, na qual o saber é depósito e o aluno recipiente. Pedagogia perfeita para a infância cívica. O resultado é a dependência simbiótica. Os auxílios estatais vitais à sobrevivência são, no imaginário hegemônico, reescritos como favor. E o favor como mecanismo de controle. Leonardo Avritzer lembra que a redemocratização criou instituições participativas, mas seu alcance foi corroído por crises e pelo deslocamento decisório aos tribunais, exigindo reimaginar a participação social real. A engenharia econômica fecha o circuito. Nosso sistema tributário é notoriamente regressivo, carrega o consumo e alivia patrimônios e herança. A Receita Federal mostra que a base de consumo tem peso desproporcional na arrecadação. A OCDE registra que o Brasil depende mais de tributos sobre bens e serviços do que a média dos países ricos. Enquanto isso, o ITCMD, as siglas vão estar na legenda, tá, gente? Tem teto de 8% fixado pelo Senado desde 1992, mantendo baixa a tributação de grandes heranças e o imposto sobre grandes fortunas está previsto no artigo 153, parágrafo 7º da Constituição, mas segue sem regulamentação. Na prática, os mais pobres financiam o próprio controle. Figuram como empregados em estatísticas que inflacionam um PIB per capita enganoso, falso, enquanto sua realidade é a do subemprego e da vulnerabilidade crônica. E não se iludam. A psicoterapia social necessária é profunda e dolorosa. Não se trata de ajustes técnicos, mas de uma descolonização da mentalidade. O diagnóstico é de esquizofrenia política. O povo que clama por justiça social desconfia das instituições que deveriam provê-la. E o mesmo sistema que o oprime é visto como seu salvador. Boaventura de Souza Santos advertiu para a judicialização da política e para a urgência de alargar o cânone democrático, sob pena de converter a democracia em ritual vazio. A cura exige um tratamento de choque em 3 pilares, que aqui ganham respaldo técnico e histórico. Primeiro, psicoeducação cívica massiva, uma campanha de alfabetização política que desmonte os mitos da neutralidade do direito e da benevolência das elites. Freire já nos convocava a trocar depósito por diálogo, domesticação por consciência crítica. 2. Reforma dos rituais do poder. Abolir símbolos anacrônicos que criam distâncias, como o uso de togas em instâncias inferiores. Simplificar a linguagem jurídica e instituir mecanismos de accountability popular. Desculpem o termo americanizado nesse momento, tá? Mas é sobre o judiciário. A crítica de Vilhena Vieira à supremocracia e a chave comparada de Hirsch sobre juristocracias mostram que não é heresia democrática reclamar do excesso de tutela judicial. É higiene republicana. E, terceiro, terapia econômica de choque. Uma reforma tributária verdadeiramente redistributiva, onde se taxa grandes fortunas e heranças, hoje com teto estadual modestíssimo, e direcionar recursos para uma revolução educacional freiriana. Não só infraestrutura, mas um projeto pedagógico libertador que forme cidadãos não dependentes. Os dados da Receita e da OCDE permitem o óbvio: inverter a base, aliviar consumo e tributar riqueza acumulada. A pergunta final é terapêutica e existencial. Temos coragem
de trocar a segurança patológica da dependência pela angústia libertadora da autonomia? Estamos prontos para destronar os doutores internos que habitam nosso imaginário e, enfim, assumir a responsabilidade pelo nosso destino, por mais assustador que possa parecer? Não há novos salvadores à vista. Como lembraria Weber, a modernidade erigiu uma máquina fria e cabe a nós, coletivamente, reencantar a política. Não com mitos, mas com participação substantiva. A cura não está fora. Está no espelho, onde reside o único soberano legítimo.